Olá, tudo bom? Bem-vindos à aula 1 do curso Estoicismo, a vontade da razão. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse curso que eu preparei aqui para o Instituto Mileto, o nosso objetivo vai ser trazer a história do estoicismo, tanto sua história, suas consequências, os seus pontos, onde a gente vai fazer um apanhado geral, pegando desde a origem do estoicismo com o Zenão, que eu vou explicar tudo em detalhes durante as 10 aulas desse curso. São 10 aulas completas que a gente preparou, igual eu disse, desde o princípio estoico, lá na Grécia Antiga, em Atenas, até o estoicismo atual, né? Pouca gente conhece, inclusive, correntes atuais do estoicismo, né? O Modern Stoicism ou Neo-estoicismo. Então a gente preparou esse curso em 10 aulas. Essa aula 1 eu vou falar um pouco sobre os princípios básicos do estoicismo, onde eu vou dar vamos dizer assim, um pontapé inicial sobre o estoicismo, passando pela sua história, os maiores nomes, né? E aí, ao decorrer do curso, você vai acompanhar, você vai poder ver aí a história completa dessa corrente de pensamento magnífica, que particularmente é a minha favorita. É a minha favorita tanto pelo modo de como os pensadores estoicos, desde os gregos, depois os romanos, né, que talvez sejam até os mais conhecidos, Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, o modo de como eles pegaram esse estoicismo e aplicaram na vida é algo totalmente incrível, brilhante, que é o que a filosofia deve servir, deve ser feita, né? Aplicada à vida. E é essa a magia do estoicismo, a sua aplicabilidade. O estoicismo é uma filosofia prática, não é uma filosofia teórica, não é uma filosofia de caderno. Ela é uma filosofia para a gente colocar nos pequenos detalhes da nossa vida e nas grandes coisas, tá bom? Então vamos lá. A lei de estoicismo, né? Onde surgiu esse trem aí de estoicismo, né? Então, o estoicismo, ela é uma escola da filosofia helenística, fundada lá na Grécia Antiga, em Atenas, pelo Zenão de Cítio. Quem foi o Zenão de Cítio? O Zenão de Cítio, ele foi um filósofo, né, que nasceu em 334 a.C. e morreu em 262 a.C. Então ele foi aí o que consideramos o fundador do estoicismo. Onde os estoicos, eles ensinaram aí que as emoções destrutivas, elas resultavam de erros de julgamento, né? Da relação ativa entre o que chama de determinismo cósmico, liberdade humana, né? Então a gente vai falar disso mais para frente. De início, o estoicismo ele foi originalmente denominado zenonismo, né? Devido ao seu criador, que foi o Zenão. Né? Assim como a gente tem o platonismo, né, o aristotelismo, o estoicismo ele foi denominado originalmente de zenonismo, tá? Em homenagem aí, novamente ao seu fundador aí, que foi o Zenão de Cítio, né? No entanto, esse nome ele logo foi abandonado, provavelmente porque os estoicos eles não consideravam seus fundadores perfeitamente sábios aí, né? Então, para evitar o risco de a filosofia tornar-se um culto à personalidade, né? Então, por isso que os primeiros estoicos, e até o Zenão, inclusive, buscaram evitar essa denominação zenonismo
né, para que ela não acabasse se tornando um culto à personalidade do Zenão, porque eles acreditavam que os seus fundadores e até os seus representantes não eram perfeitamente sábios. O nome estoicismo, ele deriva, né, da stoa, que é estoapoikle, um termo grego, né? Vamos dizer assim, numa tradução livre, seria tipo um alpendre pintado. É uma coisa completamente doida, né? Então é stoa, que vem do estoicismo, do inglês stoicism. O estoicismo vem da estoapoikle, um termo grego aí, né? Então uma colunata decorada aí com cenas de batalhas míticas, históricas, né? Que ficava do lado norte da Ágora de Atenas, aonde o Zenão e os seus seguidores se reuniam para discutir as suas ideias. Então, o estoicismo veio da stoapoikle, que era, na tradução livre, um alpendre pintado, que era essa coluna com pinturas, representações míticas, perto da Ágora de Atenas, aonde o Zenão e os seus seguidores se reuniam para discutir e debater as ideias. Aí ficou o estoicismo, né? Os filósofos da Estoa, os filósofos que ficavam ali próximo à coluna. Interessante, né? Hoje, no uso moderno, a gente pode usar, vamos dizer assim, a palavra estoico. Ela comumente aí se refere a alguém que é indiferente à dor, indiferente ao prazer, à tristeza ou à alegria. Então, essa indiferença que é trabalhada durante o estoicismo, tem a apatheia, né, um termo grego, a ausência das paixões, que a gente vai ver tudo detalhado nesse curso aqui. Então, esse uso moderno, né, como uma pessoa que reprime sentimentos, que resiste, né, pacificamente aí, às agruras da vida, aos enfrentamentos. Né? Em 1579, o termo, inclusive, um termo de título de curiosidade, ele foi usado como um substantivo, né? E depois, posteriormente, ainda no século XVI, como um adjetivo. Em contraste lá com o termo epicurista, o estoicismo, e aí, muito tempo depois, fulano estoico. Você é um estoico, ou seja, o que pratica o estoicismo, né? Em contraste aí com o epicurismo, né? Que a gente vai falar nisso, no decorrer desse curso, da grande, eu não gosto nem de usar o termo rivalidade, né? Porque uma era independente da outra, mas o estoicismo ele surgiu meio que principalmente depois da expansão helênica, né, quando ele chega na Roma, Seco, a contribuição de Sêneca, ele surgiu aí como uma afronta ao epicurismo, tá? Então, que eram duas filosofias que consideravam opostas, né? Totalmente polos opostos. De um lado, o epicurismo, com a filosofia do Epicuro, outro brilhante filósofo grego, que prezava pelo quê? Pelo prazer. Né? Importante a gente não confundir epicurismo com hedonismo, que são coisas diferentes. Tá? E o que eu também vou falar durante esse curso. Mas o estoicismo ele surgiu a princípio para combater e confrontar o epicurismo. Porque o epicurismo era, igual eu vinha dizendo, essa filosofia no qual o objetivo último da vida, único e último, era o prazer, né? A vivência pelo prazer. Já o estoicismo era a vivência pela virtude, a razão, o bem viver, o fazer o que é certo, o praticar o certo, a bondade.
Bem resumidamente, claro. Então isso é o ponto de impacto aí entre essas duas filosofias que rivalizavam, vamos dizer assim, que é o epicurismo e o estoicismo. Assim como modernamente, quem faz um pouquinho de filosofia, né, sabe que tem aquela rixa, entre aspas, assim, do racionalismo e do empirismo, né? Racionalismo versus empirismo, quem está certo, quem está errado. Então, era mais ou menos isso lá, antigamente com o estoicismo e com o epicurismo, né? O Sêneca, muito filósofo romano, que a gente vai falar também ao decorrer desse curso. Essa aula 1 é um apanhado geral, né? Os princípios básicos aí para a gente entender o que foi esse estoicismo, tá? Então, assim, o estoicismo, ele se dividiu em 3 grandes momentos, tá? Ele foi dividido em 3 momentos. Primeiro, o estoicismo antigo. Foi o primeiro momento do estoicismo, são 3. O primeiro momento foi o estoicismo antigo, que foi representado pelo Zenão, o seu criador, né? O Crisipo de Soles, o Cleantes de Assos, que foram, vamos dizer assim, esses 2 principais pensadores responsáveis por dar sobrevida à ideia do Zenão, à filosofia do Zenão, responsáveis aí por propagar o estoicismo pela Grécia, angariar seguidores, até manter-se uma filosofia viva, que aí depois que a gente vai para o segundo e terceiro período, que eu vou falar, tá? E tudo isso, tá, pessoal, vai estar na apostila do curso, tá bom? Só para todo esse curso aqui, gravado, as 10 aulas, você vai poder acompanhar também na apostila, tá bom? Então vamos lá, esse primeiro movimento, que foi o estoicismo antigo, desde a sua criação com o Zenão, passando por outros grandes 2 filósofos gregos, que foi o Crisipo de Soles e o Cleantes de Assos. Um nome difícil, né? A gente vai falar tanto deles aqui no curso que vocês vão se familiarizar. Então, primeiro o movimento foi o estoicismo antigo. Depois, a gente teve o segundo movimento do estoicismo, que foi o estoicismo helenístico romano. Tá? O estoicismo helenístico romano foi o segundo movimento do estoicismo, que ele tem como aí principais representantes o Panécio de Rhodes, né, que pouco conhecido, um pensador pouco difundido, mas teve uma contribuição muito importante. Foi o Panécio de Rhodes, o Posidônio de Apameia, que também não teve muito reconhecimento ao longo da história, mas, né, então a gente teve o Panécio de Rhodes, o Posidônio de Apameia e o Cícero. Esse talvez aí mais conhecido e mais lembrado, é o Cícero. Então, que é chamada a Stoa Média. A Stoa Média, como também é chamado esse segundo movimento do estoicismo. É o estoicismo helenístico romano, a Stoa Média, que já passou a ser mais eclético, né? Mais eclético. Saiu um pouco do estoicismo ortodoxo, que era o estoicismo puro grego, do Zenão, do Crisipo, do Cleantes, e ele passou aí pelo Cícero, pelo Posidônio, Panécio, nesse segundo movimento que foi o estoicismo helenístico romano, o helenismo, né, que foi justamente depois, né, da conquista do Alexandre o Grande, foi a migração, vamos dizer assim, da cultura helênica para a Europa Ocidental, né, onde muitos conceitos tanto da filosofia, da arte, da cultura, da religião, da Atenas,
transferiram-se, não digo transferiram-se, mas os romanos beberam muito dessa pulsante cultura grega, né? Tanto a filosofia quanto, eu digo, a arte, a religião, né? Os deuses, né? O sincretismo dos deuses. Então, esse é o segundo período, tá? Que foi esse segundo movimento, o estoicismo helenístico romano. E, por fim, a gente tem esse terceiro momento do estoicismo, que foi o estoicismo imperial romano. Vamos dizer assim, que é onde muitos acreditam que classificam como o auge do estoicismo, que foi o estoicismo imperial romano. Então ele foi desenvolvido, né, por filósofos que a gente brinca que é a tríade, né, o trio parada dura do estoicismo imperial romano, que é Sêneca, Epiteto ou Epicteto, tanto faz a pronúncia, e o Marco Aurélio, que são esses três grandes nomes aí do estoicismo imperial romano. O Sêneca, o Epicteto e o Marco Aurélio, imperador. Então é o que chamavam da Estoa Nova, né? Essa Estoa Nova. Ela passou a ter um caráter mais, não totalmente, mas um pouco mais religioso. E eu vou desenvolver ao longo desse curso o que nesse sentido, tá? Então, vamos lá, relembrando esses três grandes momentos do estoicismo. Estoicismo antigo, desde a sua origem na Grécia, com Zenão. Estoicismo helenístico romano, que foi a Estoa Média, o período meio entre o antigo e o imperial. Sua maturação, vamos dizer assim, e o estoicismo imperial romano, a Estoa Nova, com Sêneca, o Epiteto, o Marco Aurélio, né? Existem muitos princípios estoicos. O estoicismo ele talvez seja uma das filosofias mais que as pessoas talvez mais tenham dificuldade de iniciar os estudos ou até de se aprofundar, porque diferentemente de outras correntes ou de outras escolas filosóficas, ele não tem um chavão, né? Ele não tem um chavão assim que a gente pode definir o estoicismo em um ou dois chavões, tá? Igual, por exemplo, o cinismo, que inclusive teve influência, mas o cinismo, quando a gente fala no cinismo do Diógenes, a gente automaticamente associa o desdém aí pela sociedade, pelas convenções sociais, tal. Mas o estoicismo, ele um pensamento, essa filosofia, ela é uma filosofia muito eclética, em vários sentidos. É claro que a gente tem pontos principais nesses pontos, pressupostos, e um deles é a paixão, tá? A paixão que para os estoicos a paixão ela é entendida aí como sentimento, né, ou emoção levados a um alto grau de intensidade, sobrepondo-se à lucidez e à razão, né? Muito familiar até hoje, né? Quando a gente está apaixonado, muitas vezes, né, essa paixão, ela chega até a se sobrepor à nossa lucidez, à nossa razão. Quem nunca agiu de maneira irracional quando apaixonado, né? Mas a paixão estoica não diz necessariamente na paixão romântica, mas sim na paixão no termo de sentimento, na emoção, tá? Quando se fala na paixão, principalmente no estoicismo, a gente está falando desse sentimento forte, desse sentimento pujante, que sobrepõe-se à razão,
sobrepõe-se aí a lucidez, o que é prejudicial, né, para os estoicos. Quem nunca viu aquela representação em desenhos ou até em memes, né? O cérebro e o coraçãozinho, né? Então, o cérebro brigando com o coraçãozinho. Você não pode fazer isso, aí o coraçãozinho brigando com o cérebro, como, né, dois opostos. Razão e emoção, razão e emoção. Então, para os estoicos, essa emoção, esse sentimento, essa paixão, era o que se sobrepunha à lucidez da razão, o que acabava sendo prejudicial, né, para uma vida virtuosa. Novamente, pessoal, ressaltando, tá, que o termo paixão, né, ao contrário do uso contemporâneo, né, a paixão para os estoicos, ela é negativa. Por quê? Porque ela é um vício. Ela é um vício e não uma virtude. O vício, ele é completamente antagônico à virtude, né? Essa paixão, que para os estoicos era totalmente negativa, tá? Mais uma vez, ressaltando, né? Uma conotação diferente do uso contemporâneo da paixão romântica. Não isso, não se restringe a isso, mas paixão num sentido muito mais difundido, quando a gente fala da paixão na época dos estoicos, né? Então, para os estoicos, era essencial a razão vir em primeiro lugar. As emoções, os sentimentos eram essenciais para a vida, sim, deveriam ser aproveitados, né? Os sentimentos, as emoções, mas jamais deixá-las estourar, explodir para se sobrepor à razão, para se sobrepor à lucidez, né? Inclusive, o Marco Aurélio, ele traça aí alguns pontos importantes desse pensamento, como, por exemplo, a valorização à apatheia, que é um termo grego, que também, numa tradução literal, assim, a gente poderia não traduzir, porque é um termo que não possui uma tradução, mas a gente poderia considerar a apatheia como a ausência de paixões, né? A indiferença. Então, o Marco Aurélio, ele faz muitos elogios à valorização da apatheia, né? Que a gente vai falar também em detalhes ao decorrer desse curso. A virtude como o único bem e o único caminho para a felicidade, né, era a virtude, ter uma vida virtuosa, ter ações virtuosas. Então, também Marco Aurélio defendia aí que os indivíduos eles devem negar os sentimentos externos, né? Negar os sentimentos externos no sentido de que apenas o que está em nós, o que vem de nós, é o essencial aí para alcançar a tão aclamada virtude, essa virtude estoica. Um outro ponto do Marco Aurélio, que também pontua muito bem a filosofia estoica, foi quando ele disse que o prazer é indiferente ao homem sábio. O prazer é indiferente ao homem sábio, numa contraposição clara aí ao epicurismo, né, que valorizava o prazer, que tinha o prazer como objetivo último da vida. O Marco Aurélio, ele desenvolve esse ponto onde ele diz que o prazer ele é indiferente ao homem sábio. Não que ele não abomina o prazer. É diferente. Ele não é uma filosofia, vamos dizer assim, que castra esse sentido, né, do prazer. Ela não demoniza o prazer. Mas, pelo contrário,
fala que o homem sábio, ele é indiferente ao prazer. Entenderam? Ressaltando, esse embate do estoicismo com o epicurismo deve-se ao fato de que o epicurismo considerava o prazer como a coisa mais importante, mais essencial e como fim último da vida e da existência, né? Porque já que nada tem sentido, já que todos vamos morrer, então que o prazer seja buscado em tudo, tá? E o estoicismo já discordava disso, mas não demonizava o prazer, ele não castrava o prazer nesse sentido, mas dizia que o homem sábio, ele é indiferente ao prazer, ou seja, se o prazer veio, muito que bem, se não veio, muito que bem também, né? Essa indiferença, essa apatia, tá? Essa aula 1 são os princípios básicos, tá, pessoal? Onde eu vou só fazer como eu disse, um apanhado geral, e aí depois, nas próximas aulas, é onde a gente vai estudar cada ponto aí da filosofia estoica. Tá? Então, como eu disse, por mais que o estoicismo não tenha um único chavão, uma única ponto de defesa, ele tem pontuações muito importantes, né? Que, como eu disse, agir de maneira virtuosa, tá? Então, as virtudes, elas são traços aí do caráter e devem guiar as ações, né? A forma de agir, as ações, como sendo a única forma de viver uma vida boa. São as virtudes, segundo os estoicos. Tá? Um homem virtuoso é um homem que não precisa de mais nada. Por quê? Porque a virtude é esse traço do caráter que guia as nossas ações. Tá? A gente vai também falar mais detalhado sobre as virtudes estoicas. Tem até inclusive uma frase do Sêneca que eu gosto bastante, que quando ele fala que um bom caráter é a única garantia de eterna e despreocupada felicidade. Um bom caráter é a única garantia da eterna e despreocupada felicidade. O Sêneca, em muitos escritos, ele tinha até um tom um pouco poético, né? Uma outra coisa, um outro princípio muito, muito, muito importante para o desenvolvimento da filosofia estoica é o fato de que nós devemos concentrarmos naquilo que a gente controla. Tá? Concentrar-se naquilo que a gente controla. E simplesmente aceitar todo o restante. Tá? Então, assim, a gente não pode, por exemplo, controlar as ações de outras pessoas. As ações, os pensamentos, a vida de outra pessoa. Por mais que a gente tente, existem muitas pessoas que têm até a psicologia moderna mesmo, né, define pessoas controladoras, né, até muitas inclusive em graus patológicos, né, essa tentativa de controle em excesso de outras pessoas, né, de terceiros, seja filhos, seja, né, pais, enfim. Para o estoicismo, por mais que a gente tente, a gente nunca, jamais irá controlar as ações ou os pensamentos de outras pessoas. Podemos até controlar as ações, de certa forma, mas jamais os pensamentos, porque ele é único de cada um. Tá? Então, assim, nesse ponto, nesse sentido, a gente não pode controlar, não só quando eu digo outras pessoas, também, tá? Mas no sentido de eventos externos, tá? Tudo aquilo que é terceiro a nós. A gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar? O que cabe a nós, o que diz respeito a nós. Então isso é o que a gente consegue controlar.
as outras pessoas ou adversidades, né, na vida, a gente não consegue controlar, mas a gente consegue lidar com eles, tá? Então isso é muito importante. Essa linha tênue que divide a gente tentar controlar ações externas que não estão no nosso controle e a gente tentar lidar com elas. Uma live do Instituto Mileto, né, que eu fiz em novembro, eu dei um exemplo bastante didático. Procurei, né, ser bastante didático para ilustrar esse exemplo do que está no nosso controle e não está. Suponhamos que queimou a luz do meu quarto, né? Então lá, chego em casa à noite e tal, queimou a luz do meu quarto. Caramba. Cabe a mim mudar? Sim. É simples, é só eu trocar a lâmpada, né? Queimou a luz, é só eu. Então cabe a mim, está no meu controle, está no meu domínio. Então eu não devo me desesperar, porque só cabe a mim. Eu ir lá, subir, desrosquear a lâmpada, trocar, se eu tenho uma guardada, colocar, ou então ir na loja comprar uma lâmpada nova, colocar e pronto. Está no meu controle, está no meu domínio. Então eu não devo preocupar-me, porque só cabe a mim resolver, tá? E em contraponto, um outro exemplo que eu dei, aconteceu um blackout no estado inteiro, no estado todo. Por mais que, modernamente, seja até um pouco improvável que isso aconteça, né? Mas, só a fim de elucidação mesmo, aconteceu um blackout no estado inteiro, em todas as cidades do estado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não. A não ser que você seja o presidente da companhia de energia, e olhe lá, né? Mas, puxa vida, justo hoje que tinha o capítulo da novela que eu queria ver, ou o jogo de futebol que eu queria assistir, eu cheguei doido para assistir a minha série, como eu tô irado. Não adianta. Por quê? Porque não tem nada que você pode fazer. O blackout foi no estado todo. Então, você não tem nada. Então, para o estoicismo, a gente também não deve se preocupar. Por quê? Porque não está no nosso alcance. Aí que está o ponto-chave. O que está no nosso alcance mudar, a gente não deve se preocupar, porque só cabe a nós realizar. E o que não está no nosso alcance, também a gente não deve se preocupar, porque não cabe a nós. Qualquer preocupação, qualquer maneira de irritação, seria totalmente, não valia de nada, né? Não ia valer de nada, igual eu falei. O blackout foi no estado todo. Como eu tô pé da vida, eu queria assistir a final do campeonato. Não tem nada que você possa fazer. Entendeu? Foi só um exemplo assim, bem ilustrativo mesmo, para a gente compreender esse ponto do conceito estoico, do concentre-se no que você controla e aceite todo o restante. Tá? Entre outros pontos. Talvez esses dois sejam os principais. Dentre eles, a gente vai encontrar pormenores, variações, que a gente também vai trabalhar nesse curso, tá? Os caminhos, os desdobramentos do estoicismo. Porque, igual eu falei, o estoicismo é uma filosofia, ele é uma muito eclética, muito ampla e muito diversificada nesse sentido. Então a gente vai encontrar muito material para a gente trabalhar o estoicismo. Porque acima de tudo, igual eu disse no começo dessa aula, o estoicismo ele não é uma filosofia de catálogo, ele não é uma filosofia de caderno, ele é uma filosofia prática, é uma filosofia para a gente aplicar na nossa vida, nas pequenas e nas grandes coisas. Tá? Então, esses ensinamentos estoicos, eles são essenciais aí para que a gente possa aplicá-los na nossa vida. Tá?
A internalização dos nossos objetivos, também é outro exemplo, né? O entendimento de que nem tudo acontecerá como planejado, como a gente prevê, né? Nem tudo acontece como a gente planeja. Por isso é importante trabalhar a aceitação. Um outro exemplo também que eu dei na live, também para ilustrar, foi assim, quando que eu estava combinando um passeio com alguns amigos para a praia, né, nesse fim de semana, nesse sábado. A gente estava 2, 3 meses combinando esse passeio e, né, já todo mundo bastante ansioso, já idealizando, né, esse platonista aí, já idealizando um fim de semana na praia, né, alugou uma casa na praia com piscina, então a gente, né, idealizando aquela resenha toda, só que quando chega no dia tá uma baita de uma chuva, um frio, aquele frio de 5 graus, uma chuva, um tempo fechado, uma garoa. Não foi como a gente idealizou, né? Não foi como a gente idealizou. Entretanto, segundo o estoicismo, de nada adianta a gente ficar pé da vida, ou a gente ficar irado, ou a gente sofrer por aquilo. Por quê? Porque é indiferente a nós. Ou seja, o tempo, o clima, ele não está no nosso alcance, não está no nosso alcance mudar. Então, esse princípio estoico da aceitação. Poxa, mas ia ser tão legal se tivesse sol e a gente ia estar na praia, ia jogar futebol, ia tomar picolé, beber cerveja, fazer churrasco. Meu Deus do céu, por que tá esse tempo, essa chuva, esse frio? Aceite. Por mais que seja frustrante, essa internalização dos objetivos, o entendimento de que nem tudo acontecerá como planejado. Tá? Então, assim, devemos aceitar o que acontece. Esse é um princípio que eu também vou trabalhar nesse curso, que é até o amor fati, do amor ao destino. Fati é uma declinação genitivo do plural que vem do latim, de fatum, né, que é destino. Daí veio o termo fatalidade, aquilo que cabe ao destino. Então, esse é um princípio do amor fati, que é um termo estoico, né, surgiu no estoicismo imperial romano e depois foi brilhantemente trabalhado pelo Nietzsche, o amor fati, mas é esse o amor ao destino, ou seja, amar aquilo que vem na nossa vida, amar aquilo que está no nosso alcance, tá? Tanto transformar obstáculos em oportunidades, amar o destino, porque não há outro melhor, que a gente vai falar também, tá? Autoconsciência, então são princípios aí muito relevantes para que a gente possa compreender e praticar o que é o estoicismo, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula 1, tá, de 10 do nosso curso Estoicismo, a vontade da razão, tá? Na próxima aula, na aula 2, a gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra do Zenão de Sítio, né? Que foi o primeiro estoico. Então, na aula 2, a gente vai dedicar ela especialmente aí ao Zenão de Sítio. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo que acompanhou e até a próxima aula.